Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a série sobre o Evangelho de Marcos e hoje chegamos no capítulo 11 e vamos ler daqui a pouco o texto que vai do verso 1 ao verso 19 de um episódio muito conhecido chamado da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. E vamos tentar entender o significado dessa entrada. Há várias coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler a passagem bíblica daqui a pouquinho. Importante também nós juntos orarmos ao Senhor para que Ele dirija o nosso estudo. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade do estudo bíblico. Te agradecemos a vida de cada pessoa que nos acompanha. Neste momento, nós te pedimos, Senhor, que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos dê a inspiração e a sabedoria para colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então, ler o nosso texto que se encontra em Marcos, capítulo 11, verso 1 ao 19. E eu convido você, então, para ler junto comigo. O texto sagrado diz o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para a Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E tendo vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A chegada de Jesus em Jerusalém é muitas vezes chamada, como mencionamos, de a entrada triunfal. Essa entrada na cidade foi um ato deliberado de Jesus. Certamente não foi um direcionamento dos seus discípulos, nem nenhuma ação de marketing que foi planejada para que Jesus aparecesse e fosse aplaudido. Jesus definitivamente pretendia precipitar os eventos finais do seu ministério terreno. Sob o aspecto humano, contudo, esse episódio não foi exatamente uma entrada triunfal. E isso nós veremos daqui a pouco ao longo do nosso estudo. Dependendo do observador, essa chegada de Jesus a Jerusalém
teve significados diferentes. A leitura desse episódio, relatado nos 4 evangelhos, nos dá uma visão panorâmica do que ocorreu. Cada uma dessas narrativas, de alguma forma, complementa a outra, por isso que ela nos dá essa visão panorâmica. Verificamos que ninguém, exceto o próprio Jesus, compreendeu completamente o significado desse evento. Os escribas e os fariseus perceberam essa entrada de Jesus como uma derrota devastadora para eles. Isso porque eles até então tinham feito muitos esforços, muitas tentativas de colocar a multidão contra Jesus. Mas até esse ponto, até esse momento, esse esforço deles havia sido completamente em vão. As multidões entenderam o evento como uma possível entrada de Israel, uma possível transformação de Israel em um novo reino, que era isso que eles estavam esperando. Mas eles não compreenderam que reino seria esse e nem que tipo de rei seria Jesus. Tanto as autoridades religiosas judaicas quanto os romanos procuraram ou preocuparam-se com a possibilidade da ocorrência de tumultos. Eles estavam atentos a isso, porque se houvesse tumultos, cada um dos dois lados desse grupo de autoridades sairia perdendo. No meio de tudo aquilo, os discípulos também não entenderam o significado do que estava acontecendo, daquela movimentação toda. No relato paralelo de João 12, no verso 1, nós lemos que essa entrada triunfal ocorreu uma semana antes da festa da Páscoa, cerca de 6 dias antes. Estima-se que naquele tempo a população normal em Jerusalém era de cerca de 30 mil pessoas. Mas, nesses dias de festa da Páscoa, por exemplo, poderia chegar a 6 vezes mais, ou seja, poderia chegar a 180 mil pessoas. Isso obrigava muita gente a buscar hospedagem fora da cidade de Jerusalém, nas vilas que estavam em volta, nas vilas próximas, como Betfagé, que é citado no nosso texto, e Betânia. Nesse período, era esperado que viesse muita gente de fora de Israel. Não só os judeus que professavam, que eram tradicionais, que eram da herança, né, da tribo de Israel, como poderíamos dizer, ou do povo de Israel, mas aqueles que eram adeptos também, os gentios que haviam se convertido de alguma forma à religião judaica. Então era esperado que todos eles viessem de fora naquele período da festa da Páscoa. Por isso é que havia muita gente. Nessa Páscoa em particular, um nome estava nos lábios de todo mundo, que era o nome de Jesus. Ele ressuscitara Lázaro havia pouco tempo antes, e isso havia trazido grande foco sobre Jesus. Muitos dos que se aglomeravam no caminho para receber o Mestre, que estava entrando em Jerusalém, o fizeram por conta de terem ouvido sobre a ressurreição de Lázaro. Esse clima de emoção, de expectativa e também até de perigo era também um ato altamente simbólico da entrada de Jesus em Jerusalém. Uma vez que ele estava montado naquele jumentinho e entrava na cidade, todo esse ambiente ele era propício para se transformar realmente num grande evento, numa grande ocasião. No próximo quadro, nós examinamos rapidamente as multidões que estavam envolvidas nessa chamada entrada triunfal. E aí a leitura combinada dos 4 evangelhos indica que havia 2 multidões. A primeira multidão era a multidão dos seguidores de Jesus, aqueles que eram interessados nos seus milagres. A partir dos seus milagres, então, eles se aproximavam de Jesus por conta da curiosidade, por conta de qualquer efeito que os milagres traziam sobre eles. Essa multidão, por exemplo, ficou sabendo que Jesus pernoitara em Betânia, onde dias antes, como mencionamos, havia ressuscitado Lázaro. Eles então foram até lá e de lá acompanharam Jesus até Jerusalém. A segunda multidão é aquela formada pelos que haviam vindo a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Esses saíram da cidade e foram lá fora encontrar Jesus no caminho e passaram então a acompanhá-lo rumo à entrada da Cidade Santa. Alguns colocaram suas capas na parte de trás do jumentinho, outros colocaram capas no caminho para que o animal passasse por cima daquelas capas, e aquilo tudo era um movimento de saudação ao Messias, né? Segundo o entendimento deles. Ramos foram cortados das árvores, foram coletados, e eles foram colocados também no caminho, e foram muitos deles levantados, né, e ativados e balançados, acenados, né, usados para o aceno em relação a Jesus. Interessante nós observarmos que o uso desses ramos de árvores, possivelmente de palmeiras, não foi apenas um sinal de alegria, mas pode ter tido um significado político, quando levantados, porque eles também poderiam simbolizar uma lança, uma arma, alguma coisa que o povo estava levantando. Isso já havia ocorrido na história de Israel anos antes. O que estava ocorrendo naquele momento de boas-vindas era boas-vindas a Jesus, né, que estavam dando aquele Jesus, mas era a mesma maneira que eles saudavam os heróis militares lá no Antigo Testamento. Então, eles estavam reconhecendo, estavam projetando sobre Jesus a imagem de um guerreiro vitorioso que estaria voltando, estaria entrando na cidade, né, para conquistá-la, segundo o entendimento de muitos deles. Enquanto as multidões estavam corretas em saudar Jesus como seu Messias, né, como Cristo, como ungido, essas multidões, elas estavam erradas em pelo menos 3 coisas. E aí nós vemos, a primeira coisa era o motivo real da aclamação. A aclamação de Jesus foi quase totalmente baseada e motivada pelos milagres que ele havia feito. Os milagres eram realmente espetaculares, as pessoas ficavam muito interessadas naquilo. Em especial, o milagre da ressurreição de Lázaro, que havia sido feito recentemente, realmente talvez tenha aumentado ainda mais o interesse das pessoas em Jesus. Observe que não foram as suas palavras, não foram as suas doutrinas, não foi a sua proposta, o seu discurso, os seus argumentos que aproximaram, que atraíram essas pessoas, mas sim as obras que Jesus fazia. Então esse era o motivo da aclamação ser por conta apenas das obras era um motivo, podemos dizer, equivocado. O segundo motivo, ou o segundo erro, né, que essas multidões estavam cometendo de alguma forma, é que o entendimento deles não estava muito correto em termos do que realmente era importante. Então, eles, por exemplo, não entenderam a questão dos contrastes entre os valores do reino de Deus, que Jesus estava trazendo, e os valores do mundo. Para eles, o Messias estabeleceria um reino físico na terra. Mas o propósito de Jesus, ele sempre disse, meu reino não é deste mundo. Então, o propósito de Jesus era estabelecer um reino baseado numa renovação, numa transformação espiritual, pessoal de cada indivíduo. Esse era o objetivo de Jesus, sempre foi. As multidões pensavam apenas nas dimensões materiais do reino, deixando de lado os aspectos espirituais. Então, o primeiro erro das multidões, nessa interpretação do que estava acontecendo, era o motivo da aclamação era um motivo equivocado, o entendimento deles do que era importante também estava equivocado, e o terceiro erro é que diz respeito à forma do estabelecimento do reino. Jesus estava trazendo um novo reino, anunciando o novo reino, o reino de Deus, e eles entenderam de uma maneira equivocada como que esse reino seria estabelecido. O povo pensava que o reino seria estabelecido através de um poder militar. Para eles, haveria uma revolução contra os romanos, né? Todo Israel estava sob o domínio do Império Romano, e eles, então, almejavam que o Messias, uma vez chegando, iria derrotar os romanos e colocá-los para fora de Israel, libertando totalmente, politicamente, Israel. Eles não conseguiram ver que o reino viria pela rejeição e pelo sofrimento do Messias. Pensavam que o reino viria pela força militar, pela conquista militar. E aí uma outra pergunta no próximo quadro que nós podemos trazer é por que Jesus
e escolheu entrar dessa forma em Jerusalém. Nós temos aqui pelo menos 4 motivos. O primeiro motivo, para cumprir uma profecia sobre ele mesmo. Os relatos do Evangelho relatam, enfatizam, mostram que esse ato de entrada em Jerusalém foi cumprimento de uma profecia, ou de profecias, mais de uma, no Antigo Testamento. E eu trouxe uma delas, que é Zacarias 9:9, onde nós lemos o seguinte: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Profecia que foi dita anos antes de acontecer o que estava acontecendo. Então, primeiro motivo, porque Jesus escolheu essa forma de entrar em Jerusalém, por conta do cumprimento de uma profecia, ou de várias profecias. O segundo motivo é que ele precisava conseguir entrar na cidade de uma forma segura. E por que isso? Porque os líderes religiosos estavam interessados em matá-lo. E eles já haviam dito, e nós encontramos esse relato, esse detalhe lá em João, no capítulo 11, no verso 57, haviam anunciado à população de que quem soubesse a localização de Jesus, que fosse imediatamente avisar a eles, porque eles tinham este intento de fazer mal a Jesus. Se Jesus tivesse tentado entrar em Jerusalém secretamente, ele poderia ter sido silenciado de uma maneira sutil, e poderia ter sido eliminado, poderia ter sido morto e ninguém iria entender muito bem o que havia acontecido. Por outro lado, ele entrando de maneira pública, como ele fez, os líderes religiosos não teriam como colocar a mão nele, pelo menos até o momento certo, que haveria um momento em que isso iria ocorrer, mas era um momento dentro do tempo de Deus. Não era que não poderia acontecer isso, não poderia acontecer antes do momento correto. Então, teve toda essa motivação. Segundo motivo, então, é a questão da segurança da entrada. O terceiro motivo, porque Jesus escolheu entrar dessa forma em Jerusalém, é que foi uma oportunidade de proclamar o tipo de reino que ele iria estabelecer. Jesus não marchou orgulhosamente para dentro da cidade de Jerusalém como se fosse um comandante militar, como se fosse um guerreiro que estava voltando de uma batalha e entrando na cidade, como muitos das massas, das multidões, estavam proclamando, estavam clamando. Eles estavam falando o Salmo 118, que era um salmo que eles falavam quando o rei voltava de um combate, o rei voltava da guerra e entrava na cidade. Então, Jesus não entrou como um guerreiro, ele não montou num cavalo fogoso, todo orgulhoso para entrar na cidade, para mostrar que ele havia combatido e sido vitorioso. Ele entrou montado num jumentinho, que é símbolo da humildade, símbolo do seu intento de trazer a paz. Esse aspecto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, não foi compreendido por quase ninguém. E o quarto motivo pelo qual Jesus escolheu entrar dessa maneira é provocar a oposição e precipitar sua própria execução no momento certo. Nada poderia ser mais provocador do que Jesus entrar, provocador para as forças de oposição, Jesus entrar com aquela aclamação toda, com aquelas massas, com aquelas multidões aclamando por conta de Jesus estar entrando na cidade. Portanto, na cabeça dos oponentes, lá dos escribas e fariseus, agora tinha que ser feito alguma coisa porque estava chegando no limite, e tinha que ser feito rápido, porque a popularidade de Jesus estava crescendo muito. No próximo quadro, nós vamos entrar num comentário aqui, porque na nossa leitura nós vimos aquele caso em que Jesus entra no templo e faz que a gente pode dizer assim, a limpeza do templo, que ele vai expulsar os cambistas, os vendilhões que estavam ali. Vale observar que o templo era o lugar, e sempre foi em tese, o templo é um lugar de adoração a Deus, mas no caso em particular, naquele templo que ocorre esse episódio, lá o templo chamado Segundo Templo, o Templo de Herodes,
havia mais gente lá além dos adoradores, não havia apenas adoradores. Quando Jesus entra em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele vai ao templo. E ele vai se deparar com milhares de judeus e de gentios que iam ao templo para fazer a adoração, para fazer aqueles procedimentos todos comemorativos da Páscoa. Eles iam ao templo, né, comemorar a Páscoa, que significa a libertação do povo de Israel lá do Egito, da escravidão do Egito. Mas o que Jesus observa é que no templo não havia somente esses adoradores. Havia, sim, os cambistas, os vendedores de animais, cambistas e os vendedores de animais para os sacrifícios. Vale nós observarmos que câmbio de moedas e venda de animais para sacrifícios eram coisas necessárias. E por que isso? Nos tempos do Novo Testamento, a cidade de Jerusalém, ela era uma cidade cosmopolita, pequena, mas cosmopolita. Lá circulava moedas de mais de um lugar, moedas romanas, moedas gregas, moedas sírias, moedas egípcias, e nem todas essas moedas poderiam ser aceitas para ofertas dentro do templo e para a compra dos animais que eram feitos dentro do templo. Por isso, elas precisavam ser trocadas. Então, por isso havia um câmbio. Algumas moedas não eram aceitas, elas precisavam ser trocadas para que a moeda apropriada fosse utilizada nos procedimentos religiosos que estavam sendo seguidos. Então, em princípio, não havia nenhum problema em haver câmbio de moedas em certa parte do templo, e nem a venda de animais, porque os animais eram utilizados pelas pessoas como animais para o sacrifício. E essas eram ambas a moeda, ao câmbio das moedas e a compra de animais eram coisas necessárias naquelas circunstâncias. Mas por que então, se eram necessárias, por que então Jesus se revolta contra os cambistas e vendedores de animais? O câmbio era praticado, mas era feito isso de uma forma extorsiva, especialmente nos períodos de festa. A taxa do câmbio que era cobrada era uma taxa abusiva. Os vendilhões, com apoio de certos sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote naquele tempo, faziam de tudo para que os animais fossem adquiridos dentro do templo, no bazar do templo. Tinha um bazar lá que eles montaram com aquelas vendas, com aquelas tendas, com aquela feira, com aquela movimentação toda. E por que isso que eles queriam, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Essas vendas, elas são encontradas em certos relatos extrabíblicos, relatos escritos rabínicos, por exemplo. Eles até dão um nome, eles chamavam aquilo de Bazar dos Filhos de Anás. Então era um negócio conhecido, aquilo ali era um negócio visível, né? E aí o que ocorria, né? Por isso que Jesus fica revoltado. Se alguém trouxesse o seu próprio, além do câmbio, né? Já vimos a primeira coisa da taxa do câmbio era extorsiva. Além disso, se alguém trouxesse o seu próprio animal, porque a pessoa podia dizer assim, não, eu não vou precisar trocar nada, porque eu não vou precisar comprar o animal, eu vou levar o meu próprio animal de casa. Tem um animal que eu crio ou que eu comprei em algum outro lugar, eu vou levar o animal. Só que se eles fizessem isso, eles teriam que pagar uma taxa de inspeção. E por que pagava essa taxa de inspeção? Porque aquela armação que era feita exigia que o animal fosse inspecionado para ver se ele poderia, se ele atendia todos os requisitos para o sacrifício. O animal tinha que ser perfeito, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, então pagava-se uma taxa de inspeção. E essas taxas também eram extorsivas e possivelmente faziam com que, no final das contas, seja pela taxa do câmbio, seja pela taxa de inspeção, no final das contas, era mais barato comprar o animal no templo do que levar o seu próprio animal para o sacrifício. Então, aquilo era uma manobra, uma manipulação para obrigar as pessoas a entrarem naquele esquema que, no fundo, era um esquema corrupto. No próximo quadro, nós mergulhamos mais um pouco no item específico da chamada purificação do templo, que foi essa expulsão dos cambistas e dos vendilhões. As multidões, elas dentro daquela expectativa que eles possuíam de que o Messias era um Messias político, eles esperavam que Jesus atacasse a guarnição romana, que ele chegasse lá e fizesse uma movimentação de força contra os romanos. Em vez disso, Jesus marchou
para o templo. E lá ele lança um ataque surpresa contra a parte corrompida do sistema religioso judaico. Os judeus esperavam um ataque contra Roma e o que acontece é que Jesus travou uma guerra contra a religião mal praticada que estava acontecendo naquela circunstância. Jesus ataca de forma planejada o sistema religioso. O Evangelho de Marcos nos informa lá no versículo 11 que ao chegar em Jerusalém, Jesus foi imediatamente para o templo. Lembra que nós lemos isso há pouquinho? Ele olha tudo em volta, como a hora já era avançada, ele anotou o que estava acontecendo, a hora avançada, ele se retira com os discípulos e eles vão para Betânia. E aí pode-se pensar, puxa, mas se ele estava interessado em desbaratar aquele esquema, por que ele não fez no momento em que ele chegou, em que ele viu aquilo? Muito simples. Possivelmente, aquela movimentação, aquela expulsão, aquela purificação do templo, se feita no dia seguinte, no horário de maior movimento, teria um impacto muito, muito maior. Então, no horário de pico comercial, né, seria essa na linguagem de hoje. E foi efetivamente o que Jesus fez. Não foi uma ação planejada. Ele não chegou lá no templo e se irritou de repente e resolveu virar as mesas e botar o pessoal para correr. Ele viu o que estava acontecendo, ele foi para casa, né, para onde ele estava hospedado, para passar a noite, lá em Betânia, deve ter orado sobre o assunto, o que ele iria fazer, etc. E no dia seguinte, então, ele entra no templo e vai agir. Então, sem aviso, Jesus entra no templo e vira as mesas, pondo os vendilhões para fora. E ele usa até um chicote, né? E ninguém esperava essa atitude tão enérgica de Jesus. Mesas viradas, dinheiro jogado no chão, gaiolas quebradas, pássaros voando, desbaratados, as ovelhas correndo de um lado para outro. Deve ter sido uma confusão muito grande. Os guardas do templo devem ter tentado conter Jesus, mas não conseguiram. Os líderes religiosos devem ter ficado injuriados e certamente confirmaram o intento que eles possuíam de matar Jesus. E Jesus estava, então, atacando as autoridades religiosas, no local mais sensível deles, que era qual? O bolso deles. Então, era isso que Jesus estava fazendo. Jesus teria expulsado sozinho esse pessoal para fora do templo? É possível que sim, dado que sua reputação era de alguém capaz de fazer sinais e maravilhas. Isso levava as pessoas a terem muita cautela com Jesus, a respeitarem muito a sua pessoa. Além disso, ele estava coberto de razão e certamente sua indignação era visível. Então, a autoridade moral naquele momento era altíssima. As pessoas não tinham força nenhuma para poder se contrapor ao que Jesus estava fazendo. Lá no Evangelho de Marcos, no verso 16, nós lemos que durante esse período que Jesus esteve no templo, ele não permitiu as pessoas atravessarem a área do bazar, onde estavam ocorrendo aquelas vendas, carregando algum objeto. É possível que Jesus tenha tido algum apoio popular para controlar aquela circulação. Isso é uma conjectura apenas, porque certamente havia mais de uma entrada. Então, para você controlar uma área que tenha entradas, mais de uma entrada, você tem que ter diferentes pessoas ali. Então, é possível que ele tenha contado com o apoio de alguém ali da população que se sentia oprimida, que estava aplaudindo o que Jesus estava fazendo. Mas isso é apenas uma conjectura. Nós não sabemos ao certo, mas o fato é que desde a manhã, quando Jesus chegou, até o final do dia, como o relato bíblico nos diz, ele ficou dentro do templo e controlou toda aquela situação. E as pessoas interrompeu aquele comércio e as pessoas que quiseram fazer negócios não conseguiram, naquele dia, não conseguiram fazer. Então ele fez um lockdown, ele parou tudo, né, e colocou em evidência o que estava acontecendo. No próximo quadro, nós vemos a pergunta: o que levou Jesus a expulsar cambistas e vendilhões do templo? De certa forma, trouxemos alguma informação sobre isso, mas aqui vale nós destacarmos duas coisas. O primeiro motivo que a gente pode dizer é que um lugar sagrado do templo estava sendo usado como bazar. Isso deve ter colocado Jesus realmente muito revoltado. Havia um bazar de negócios funcionando
dentro de um lugar de culto. Não era num pátio externo, lá no estacionamento da igreja, não era lá nos fundos, não, era num lugar de culto que havia, eles removeram, abriram espaço e construíram o bazar naquele lugar. Então a visão daquele mercado, né? O cheiro dos animais, que ali dentro tinha ovelha, devia ter bezerro, e os pássaros, os pombos, aquele material todo, né? Aquilo tudo não tinha nada a ver com a atmosfera apropriada de uma adoração, de um culto, completamente oposto ao que deveria ser. Ainda além disso, né, as brigas, as barganhas, o pessoal falando alto, aquela entrada, saía correndo, entrava com o animal, saía com outro animal fazendo barulho. Então, nada disso combinava com o ambiente apropriado para o culto. E a repreensão de Jesus, a ação de Jesus, ela estava perfeitamente sintonizada com as regras escritas que havia naquela época sobre o uso que restringiam o uso desta parte do templo, que proibiam as pessoas, por exemplo, usarem a parte sagrada do templo como um atalho para ir de um lugar para outro. E isso estava acontecendo ali. Então, nós vemos lá em Marcos 11, 16, por exemplo, claramente que ele interrompeu essa circulação que estava sendo feita de forma abusiva. E eles passavam, não deixou passar mercadoria, parou aquela movimentação toda. Outro motivo, o segundo motivo aqui que nós destacamos para Jesus expulsar os cambistas e vendilhões, é que o bazar do templo impedia a adoração dos gentios. A citação que nós lemos, que fala covil de salteadores, ela é tirada, ela é inspirada em Isaías 56, 7 e Jeremias 7, 11. Se você puder depois dar uma olhada lá. Isaías 56, 7 e Jeremias 7, 11. O contexto das palavras de Isaías se refere especificamente ao espaço que deveria ser reservado para que os gentios que se interessassem em se aproximar de Deus pudessem fazer o culto deles. No entanto, o que ocorreu é que o bazar foi montado exatamente no chamado pátio dos gentios, que era o lugar que os gentios poderiam fazer o seu culto, fazer a sua adoração a Deus. Como o pátio dos gentios, lugar de culto, foi transformado no mercado, você pode adivinhar quando que os gentios podiam fazer um culto de adoração a Deus dentro do templo. A resposta é nunca, porque o lugar deles estava ocupado pelo mercado. Então, o bazar do templo impedia a adoração dos gentios. E aí, com essa purificação, com essa movimentação, com essa expulsão dos vendilhões e dos cambistas do templo, no próximo quadro nós podemos fazer uma síntese e mostrar que a purificação do templo trouxe pelo menos 3 efeitos que vale a pena nós observarmos. O primeiro efeito é que mostrou a exploração religiosa que ocorria naquela época. E para entender melhor o que estava ocorrendo, é importante observar que o templo, diferente do que é hoje o templo, uma sinagoga ou uma igreja, é uma coisa assim, um templo de igreja, né, cristã, é uma coisa muito bem conhecida, muito bem definida. Mas o templo daquela época, ele era, além de ser um lugar de culto, ele era um centro financeiro e um centro da economia judaica daquela época. Era um lugar onde muitos negócios eram feitos, propriedades eram vendidas, impostos eram recolhidos. O templo possuía uma estrutura administrativa respeitável, tinha uma força armada, ela tinha uma guarda armada que tomava conta do templo. E Jesus, então, vai interferir no templo não exatamente por conta dos cambistas e vendedores de animais para o sacrifício, mas por conta das práticas abusivas que aconteciam ali e afetavam especialmente as pessoas menos favorecidas, que iam ao templo cumprir seus preceitos religiosos. Eles iam ao templo, essas pessoas, em busca de uma aproximação com Deus, mas eram enganadas, eram manipuladas, eram impedidas por aquele esquema corrompido, né, que tinha por trás os sacerdotes. O segundo efeito, então, o primeiro efeito mostrou a exploração religiosa que ocorria. O segundo efeito resultante da purificação do templo a purificação revelou que o verdadeiro inimigo estava dentro das pessoas e não fora delas. Esse episódio da purificação do templo revelou que Deus estava mais irritado
com a religião que estava sendo praticada, né, pelo seu povo, pelo seu próprio povo. Ele estava mais irritado com isso do que com a condenação, com a ocupação política romana. Jesus não atacou a guarnição romana, mas ele atacou a abominação religiosa que estava ocorrendo no templo, revelando com isso o seu verdadeiro propósito, o seu objetivo do seu ministério, da sua missão. Ele não havia vindo, o mestre não havia vindo para se rebelar contra a presença de Roma, fazer reformas políticas e sociais, mas sim para realizar uma transformação no interior de cada pessoa. As ações de Jesus na purificação do templo foram destinadas a revelar que o verdadeiro inimigo não estava fora, mas sim dentro das pessoas. É isso que a purificação, uma das coisas que ela vai revelar. O terceiro efeito é que essa ação de Jesus precipitou ainda mais o conflito final entre Jesus e a sua oposição. Os escribas e fariseus entendiam que Jesus era uma ameaça para eles. Por conta disso, estavam dispostos a tentar qualquer coisa que pudesse livrá-los de Jesus, incluindo tirar a vida dele. E toda aquela movimentação contribuiu ainda mais para aumentar a temperatura do conflito e acelerar e chegar finalmente ao ponto que vamos estudar mais lá adiante, mais lições mais à frente, que vai haver a crucificação de Jesus. No próximo e último quadro, nós chegamos na nossa praticamente final do nosso estudo, onde vemos algumas conclusões. E aí a primeira conclusão que nós podemos tirar é que podemos dizer que não foi Roma quem condenou e rejeitou Jesus à morte, mas foi a religião organizada. Não foram os romanos que patrocinaram a morte de Jesus. Muitas vezes as ameaças ao cristianismo não estão nos argumentos dos que refutam as verdades do cristianismo, mas sim no religioso que é enganador, que é religioso e também enganador. A oposição sofrida por Jesus, por outro lado, tendo os líderes religiosos, a posição de Jesus, né? A oposição a Jesus e os líderes religiosos de um lado e Jesus do outro, ilustram bem essa questão de que o próprio religioso enganador é que combate a questão da religiosidade, né? Então, dentro do cristianismo, às vezes, há muito mal que é gerado dentro do próprio cristianismo por conta de condutas equivocadas que são feitas pelos cristãos. Jesus foi levado, uma outra conclusão, Jesus foi levado à morte pelos líderes religiosos, como nós vimos, mas note que ele também foi levado à morte pelas multidões. Importante observar que Jesus não foi levado à morte apenas pelos líderes, mas essas multidões, de alguma forma, contribuíram, as multidões que o rejeitaram acabaram contribuindo para a sua morte. No início da oposição, os líderes religiosos praticamente estavam sozinhos, eles desejavam matar Jesus, mas eles estavam, de certa forma, sendo impedidos pela multidão, porque a multidão apreciava Jesus, a multidão apoiava Jesus, e os líderes religiosos ficavam assim preocupados em colocar a mão sobre Jesus, porque a multidão poderia reagir. Esse apoio parece ter culminado em algum momento durante essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas nota-se, conclui-se, que foi algo temporário, de certa forma infundado e, de certa forma, também ilusório. À medida que a natureza do reino de Deus ficou clara, as multidões foram se afastando. À medida que o verdadeiro caráter do rei e o verdadeiro significado do reino se tornaram claros, nessa última semana da vida de Jesus na terra, o apoio da multidão foi desaparecendo. O apoio das multidões foi baseado em concepções equivocadas a respeito do reino. Na realidade, as multidões não queriam nada em termos do reino de Deus. Quando se torna evidente que Jesus não iria se levantar contra Roma e que estava mais irritado com a religião do que com a política romana, as multidões simplesmente se afastam. Com isso, elas deixam os líderes à vontade para levarem adiante o intento deles em matar Jesus. Será que esse mecanismo
continua acontecendo em nosso tempo, importante ficar atento a qualquer religião que receba a aclamação das massas. E por que isso? Porque nem sempre as massas estarão certas. As multidões anunciavam Jesus como Messias. Até aí tudo bem, mas não o receberam como o Messias de Deus. Há muitas pessoas hoje, que falam bem acerca de Jesus, que ele foi um grande mestre, que ele foi um grande profeta, que ele foi um grande homem, que ele foi um exemplo maravilhoso, social, mas essas pessoas fazem parte de uma grande multidão que até podem aplaudir Jesus, mas permanecem longe de Deus. E por quê? Simplesmente porque não se consideram pecadoras, nem reconhecem Jesus como o Messias Salvador da vida delas. Como fizeram muitos daquelas multidões nos tempos de Jesus. E você? Em que lugar você se encontraria naquelas multidões? Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link para que eles possam também ver o estudo como você teve a oportunidade de ver. No próximo quadro você tem um panorama de toda a série que nós estamos desenvolvendo sobre o Evangelho de Marcos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.